Dia 18 de maio de 2024 ficará marcado na história do Corinthians como o dia em que Cássio se despediu do clube. E eu já fiz um vídeo nessa semana mesmo, falando sobre a saída dele, né, o que eu achava, dentre as possibilidades, o que eu achei foi a melhor, dentro do que dava pra fazer da vontade dele, né, de ter o Carlos Miguel também. Eu falei vários fatores mais técnicos ali, a respeito da saída dele. Só que aqui não, aqui é um vídeo de agradecimento apenas, né, até porque eu já falei tudo que eu precisava falar no outro vídeo, né, quem não viu vai ver. Esse vídeo aqui é só para agradecer e relembrar alguns momentos, né? E também recordar também, recordar, enfim, mas recordar algumas situações, né? E sentimentos particulares meus em relação a isso. E assim, antes de mais nada, só também deixar claro que teve um vídeo que eu, logo depois que ele entregou aquele gol contra o Juventude, né? Que ele também falhou num dos gols e entregou o outro. Que eu falei, eu coloquei na thumb, na thumb não, na legenda, porque eu tava muito irritado, né, porque aquilo ali foi uma coisa bizonha. Eu falei, peça pra sair que será mais digno. Nem pensei muito na thumb, só coloquei uma coisa. Mas aquele peça pra sair, tá? Não foi, mesmo na raiva, não foi pra sair do clube. Não foi pra Cássio vai embora. Foi pra sair o time titular, porque ele realmente não estava bem. E eu acho que a gente tem que entender, tem torcedor que precisa entender isso. Eu e muitos outros achar que o Cássio não deve ficar no time titular, que o Cássio não está bem, criticar o Cássio pelas falhas, não quer dizer que a gente odeie o Cássio. Tem torcedor que realmente falou groselha, falou que o Cássio como é que é vaza, tipo, de uma maneira bem estúpida, vamos dizer assim. E eu realmente, às vezes na hora da irritação, você fala, mas com mais serenidade, eu não queria que o Cássio saísse, eu queria que ele ficasse no banco, fosse um cara que ajudasse o Carlos Miguel a se firmar no gol, entendeu? Até pra ter um reserva ali, um reserva como o Cássio, pô, é uma coisa de luxo. Então eu queria isso, mas eu sei que não era possível. Dentro de tudo que aconteceu, não era possível. Então, assim, só deixando claro também. No vídeo eu até falo, deixo claro que não é isso, não eu quero que ele saia do time, mas do time do clube, no caso, que eu só quero que ele vá pra reserva, mas só deixando isso claro que pode haver, porque tem muita gente culpando outros, falando, você é culpado pela saída dele, você. Estou deixando claro que eu não pedi a saída dele. Mas eu também vejo muita gente falando assim, que a culpa é da torcida. Realmente a gente criticou o Cássio. Criticamos o Cássio, eu critiquei bastante o Cássio, porque ele estava falhando. Mas é normal, ele já tá ficando velho. Ninguém vai entregar o auge para sempre. Nem o Cristiano Ronaldo e o Messi conseguem fazer isso mais. Então, normal, o Corinthians é isso. O Corinthians é céu e inferno. É derrota, céu, é derrota, inferno. O Corinthians é isso. E o Cássio suportou 12 anos isso. Isso é muita coisa. Uma hora ninguém aguenta mais. Uma hora a gente cansa. E ele provou que aguentou muito, né? Mas tudo bem. Ele chegou no limite dele e ele merece descansar. Tudo que ele fez por nós, ele tem esse direito de, falar, meu, não dá mais. E tem gente falando também culpa de Augusto Melo, culpa disso, culpa daquilo, culpa da Gaviões, culpa da Camisa 12, culpa de todo mundo. Gente, esses ciclos acabam. O Cássio saiu, quem viu a entrevista dele, eu acho que ele não fala isso na cara, mas dá pra perceber. São 12 anos, como eu falei. Ele é um dos últimos, né, falta o Paulinho Fagner, mas um dos últimos de uma era, a era de ouro do Corinthians, de 2011 até 2019, quando a gente ganhou o último título. É uma era de ouro. Ele é o último, cara. Ele é o último de ter o Fagner e o Paulinho, mas eles também vão embora. O Fagner não vai ter contrato renovado, o Paulinho tá mais pra não do que pra sim. Então, ele era o último grande ícone, entendeu? Ele ficou todo esse tempo. O Paulinho saiu, voltou. O Fagner nunca foi um cara de dar muita cara a tapa, entendeu? Ele também não tá muito bem com a torcida. Então, isso pesa. Mudou a gestão e, assim, por mais que não tenha problemas, eu acho que não deve ter problemas mesmo. Até porque o Augusto tá pagando em dia, né? Quitou todas as dívidas da outra gestão. Então, assim, se na outra não tinha, agora que não vai ter, né? Pelo amor de Deus. Mas muda, né? Mesmo que vem uma nova gestão, a coisa muda, entendeu? Não é o mesmo jeito, é outra dinâmica. E assim, e como ele mesmo falou, ele sentiu que o ciclo dele acabou. E eu também, pelo que eu pude apurar um pouquinho, ele viu o Carlos Miguel também em ascensão. E ele viu que também ia dificultar ele voltar pro gol. Ele viu que também tava na hora dele sair, pro Carlos poder ter essa crescente. Ele poder se firmar, porque a sombra dele no banco poderia atrapalhar. Então foram vários fatores, vários fatores. E a gente não tem que ficar aqui procurando desculpa. Assim, o Cássio não saiu pela porta dos fundos, isso também deixa bem claro. O Cássio sai com homenagens, com diversas páginas colocando foto dele, da torcida, na maioria, dizendo obrigado, ou pelo menos triste com a saída dele. Isso mostra que valeu a pena, que ele foi que eles não saem pelas portas dos fundos. Talvez não tenha saído da melhor forma possível, talvez, mas a vida não é exatamente como a gente quer. A vida vai como dá. E outra, tem gente falando, jogo de despedida. Ele falou em entrevista que não quer. Porque jogo de despedida pra ele fala isso com todas as letras. É quando você se aposenta. Ele não vai se aposentar. Ainda deixou aberta a possibilidade de no futuro fazer um jogo de despedida quando for encerrar a carreira no Corinthians. Então, gente,
Ele não sai pela porta dos fundos. O Augusto disse que vai fazer um busto em homenagem a ele, uma estátua também. Acho muito legal, não é prioridade, tá? Deixar bem claro que antes que comece a cobrar o busto, o busto, a última das coisas tem que ser pensada. Tem que ter essa homenagem, mas enfim, tem umas coisas mais importantes no momento. Mas assim, teve várias homenagens. O Cássio não sai pela porta dos fundos, ele mesmo diz isso, né? Mas assim, quem acha que ele sai pela porta dos fundos é doido. Ah, ele não quis ficar no banco e tudo mais, o ego dele. Tudo bem, pode ser que sim. Não julgo ele não querer ficar no banco. Acho que realmente é um cara com ego, não sei se ego, mas um senso competitivo muito forte. Eu ia falar a personalidade, mas o Cássio é um cara muito na dele. Mas ele tem um ego muito. Ele tem um senso de competitividade muito forte. Ele até fala: se eu ficasse aqui, eu ia sair no soco com o Carlos Miguel, no bom sentido, tá, gente? Numa brincadeira. Pela titularidade. E ele é assim, entendeu? Ele é assim. Então, realmente, o Cássio pode ser que fale: meu, já acabou tudo, não quero ficar no banco, enfim, trocou gestão, é outra dinâmica, eu sou o último cara dessa era, enfim. O Carlos Miguel tá melhor que eu, então, vários fatores. A gente não tem que ficar, acho que, procurando culpados, procurando situações, criticando. Não temos. Aconteceu o que tinha que acontecer, o Cássio tomou a decisão dele, como falei, de acordo com várias coisas. Quem quiser ver a entrevista também, que tira melhores conclusões, é longa, mas acho que vale muito a pena. Teve uma homenagem dele, né? Teve a calçada da fama do Parque São Jorge, ele colocou as mãos dele na calçada da fama. Então, assim, pela porta dos fundos ele não sai, isso pode ter certeza. Mágoas vão existir, tem gente que vai ficar triste, tem gente que vai ficar isso, é normal. Mas é como eu digo, você não vai sentir falta do que foi ruim, você não fica triste por acabar uma coisa que foi legal, você só fica triste por uma coisa que valeu a pena e que foi bom. E se hoje você tá triste, você tá com raiva por ele sair, é porque você se sentiu bem com ele. Porque ele fez bem pra gente. É porque ele nos deu glórias. Isso quer dizer o quê? Que valeu a pena. Isso quer dizer o quê? Que ele sai pela porta da frente. Isso quer dizer o quê? Que ele é ídolo. E ele talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians. Talvez, assim, não vou entrar em méritos, eu sei que é particular, né? Talvez quem viu Sócrates seja o Sócrates, o Marcelinho, né? Eu vi o Cássio, mas eu sei da importância de todos esses caras. Né? E por questão talvez de detalhe, o Cássio pra mim é o maior, também por conta do Mundial, enfim, vou falar disso já já. Mas assim, ele não sai pela porta dos fundos. Ele não sai. E o corintiano tenho certeza que vai ficar eternamente grato por tudo. Por todos esses anos. 712 jogos. Nos dias de hoje não é fácil. Não é fácil. Ele ficou só atrás do Vladimir, que tem 806, se eu não me engano. Ele é o goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. Ele é o goleiro que mais pênaltis pegou com a camisa do Corinthians. Ele é o goleiro com mais títulos pelo Corinthians. Ele só não tem mais títulos, se eu não me engano, que um jogador, eu não lembro, lá antigamente o nome dele. Eu fui ver esses dias. Mas aí, em títulos importantes, ele é o cara que mais ganhou. 2 brasileiros, 4 paulistas, né? Sendo que mais paulista hoje não tem o mesmo peso de antigamente. Ainda é um campeonato relevante. E também a Libertadores e o Mundial de Clubes, que é a cereja do bolo. Fora uma Recopa aí nesse meio também, enfim. Então o Cássio, assim, não tem o que falar. O Cássio, a história diz por si só. A gente fica talvez com essa lacuna de um grande ídolo, né? Eu tenho o Paulinho, mas o Paulinho não tá jogando tanto. E também vai acabar o ciclo dele, o Fagner também. E eu entendo que vai machucar. Mas como a Camisa 12 postou uma frase que foi sensacional no post de despedida do Cássio, inclusive se você não viu, vai lá no Insta deles que tem. Eles colocaram assim: não fique triste porque acabou, fique feliz porque aconteceu. Isso é muito verdade. No dia, assim, eu sou um cara bem tranquilo para essas coisas de me emocionar. Eu me emociono, mas eu choro. Mas realmente, falei, meu, verdade. É normal a gente ficar triste, não é que a gente vai controlar, porque não tem como controlar sentimento. Mas acho que a gente tem que pensar nisso. Né? Não ficar triste porque acabou. A gente tem que ficar feliz por tudo que aconteceu. Tudo que foi feito por ele. Tudo que a gente conquistou graças ao Cássio também. E eu entendo que muitos torcedores fiquem, pô, como é que vai ser? Eu também fiquei pensando nisso no sábado. Meu, como é que vai ser o Corinthians sem o Cássio? É uma sensação um pouco estranha. Mas a gente vai seguir. O Corinthians vai seguir. Como o Cássio falou. Eu cheguei aqui, o Corinthians estava aqui antes de mim, o Corinthians vai continuar depois de mim. O Corinthians fica. A Fiel fica. Os jogadores passam. Entendeu? E também, gente, a gente tem que entender uma coisa. O Cássio pode chegar no Cruzeiro e falhar pra caramba. Ele pode continuar falhando pra caramba. O nível técnico dele pode descer. Ou ele pode chegar lá e jogar muito. Mas ao mesmo tempo que ele pode chegar lá e jogar muito, pode ser que se ele ficasse aqui, ele não jogasse bem. Então é muito difícil a gente ficar nessa de putz, mas ele tá jogando bem lá. Enfim, é muito complicado. Às vezes o cara não vai mais render naquele lugar, mas em outro ele vai. E como eu falei, pode ser que ele vai render mal em qualquer lugar que ele vá agora, porque ele tá ficando velho, normal. A idade dele tá avançando. Mas acho que a gente tem que agradecer muito ao Cássio, né, relembrar, né, como eu falei, relembrar alguns momentos particulares meus,
Porque eu começo a torcer pro Corinthians em 2009, mas assim, bem porcamente, né? Bem tipo, o Corinthians ganhou legal, tipo, não acompanhava. 2010 comecei a acompanhar mais, 2011, né? 2012 ele chega, o Cássio chega, né? Foi o ano que a gente ganha tudo, né? O ano dourado do Corinthians. Então eu basicamente viro corintiano um pouco antes do Cássio chegar. Então o Cássio foi construído como um ídolo, junto com eu fui me construindo como corintiano. Então foi uma relação, lógico que eu nem conheço o Cássio, mas particularmente uma relação de eu fui me tornando cada vez mais corintiano, vendo ele crescer como ídolo. Então, como jogador no Corinthians. Então é uma coisa muito da hora, porque eu vi a ascensão dele, a glória e a queda, lógico, de forma metafórica, ele morreu nem nada, mas ele acabou a era dele no Corinthians. Então eu vi tudo isso. Então é muito simbólico pra mim. E o Cássio é um dos jogadores, todos naquela conquista, né? Mas acho que tem 3 personagens, né? Nessa conquista do Mundial: Tite, Guerreiro e Cássio. E o Cássio é o principal. Porque por mais que o Guerreiro tenha feito os gols do Mundial, mas que a tática do Tite tenha funcionado, se o Cássio não segura aquelas bolas difíceis, nada disso teria adiantado. Nada disso. É que nem eu falei do Dibu Martinez na final da Copa do Mundo. O Messi fez tudo na Copa, fez muita coisa. Se ele não pega aquela bola, tudo que ele fez era jogado no lixo. E o Cássio foi assim. Aquele chute do Moses, que na hora você até vê que foi difícil, mas só depois que você vê o quão cinematográfico é aquela defesa. Porque é com o dedo, ele raspa. Se ele é 1 centímetro menor, se ele pula um pouco depois, pode ser que a bola entrasse. Podia ser que a gente tomasse o gol, quer dizer, a bola com certeza entraria, porque ela estava na direção do gol. Pode ser que a gente não conseguisse reverter, pode ser que a gente perdesse o jogo, pode ser muita coisa. Então, assim, o cara conseguiu dar, pelo menos pra mim, o título mais importante da nossa história. O título que os rivais não conseguem. Que times vão lá e tomam de 4. Que talvez, né, não vou dizer nunca mais, mas talvez nunca mais, né, vamos dizer assim, nenhum outro clube fora da Europa, fora das grandes ligas, aliás, consiga ver esse título que é o Mundial de Clubes. E eu não tô nem aí se os rivais menosprezam o Mundial, falam que eu quero ganhar Libertadores, eu quero ganhar o Mundial. E eu vi meu time ganhar o Mundial. E talvez eu seja o último que vai ver isso, graças a esse cara, ao gigante. E claramente também não esquecer da defesa dele, do Lampard, mano a mano, na pequena área. Ele podia ter espalmado de volta pro jogador do Chelsea, podia bater no jogador quando entrar, podia passar por ele, não, ele segura, a bola para nele. E claro, o momento em que, assim, no Mundial, tá, a gente tá falando, que deixou todo o corintiano louco, que a gente achou que ali já era, ou pelo menos que ali ia tomar o gol. No final do jogo, quando o Alessandro sempre envolvido, né, em momentos decisivos, né, Diego Souza e Fernando Torres, o bola baixa no Alessandro, sobra no Fernando Torres na pequena área. Naquele momento, minha cabeça congelou, eu falei, já era, vamos tomar o gol agora. E assim, eu vi na janela vários corintianos, rivais também, gritando, tipo aquela hora que, aquela histeria no pré-gol, ou no quase pré-gol. Mas o Cássio estava lá. E o Cássio salva a gente naquele momento. Então o Cássio salva a gente e nos dá um Mundial também. E na Libertadores, apesar de ter várias defesas, acho que assim, tendo várias defesas, logicamente que não teve nenhuma tão difícil, tão emblemática como a do Diego Souza, não tenho o que dizer. E naquele momento que o Diego Souza tá indo, o Alessandro perde a bola, né, como eu falei, o Alessandro deve a vida ali ao Cássio, praticamente. O Diego Souza tá caminhando, na hora a TV não tá mostrando tudo, então eu acho que o Chicão tá na zaga. Quando eu vejo que não tá, naquela hora eu falei, já era. Adeus Libertadores. O Corinthians teria que virar o jogo. E aquele jogo não tava com cara de que o Corinthians conseguiria virar. Não pelo Corinthians, mas porque o Vasco é um timaço. E quando o Diego chuta, eu estava esperando a bola entrar. Já tava com uma cara de tristeza. E quando eu vejo que ele errou, na hora, passou alguns segundos pra eu entender que ele errou. Naquele momento, o Cássio fez a sua história no Corinthians. Era aquela defesa do Cássio. Era aquele momento que faltava pro Corinthians ganhar outras Libertadores. Momentos em que o cara chutou a bola, a trave entrou, em que a bola passou pelo goleiro numa defesa defensável, e um pênalti que dava pra pegar e não pegou. O Cássio foi o cara que conseguiu isso. E no detalhe, nos deu a Libertadores. Nesse momento que a gente ganhou a Libertadores. Aquela defesa milimétrica do Diego Souza. Então, sim. Posso falar de vários lances também. Posso falar também da decisão por pênaltis em 2018 contra o Palmeiras, que a gente ganha no Allianz Parque. Aí eu posso falar da decisão por pênaltis contra o São Paulo, na semifinal do mesmo ano, de 2018, que a gente passa. Que ele pega 2 pênaltis do Diego Souza e do Lisieiro. Posso falar do pênalti contra o Luan, que ele pega em 2017, que é importante pra gente ser campeão brasileiro. Fora vários outros anos que o Cássio fechou o gol e ajudou a gente em vários momentos, né? Na Sul-Americana de 2019, que a gente não foi campeão, mas chegou longe. Na Copa do Brasil, que mais não temos campeões, conseguimos avançar muito também por conta do Cássio, na decisão por pênaltis, contra o América Mineiro, pegando 2 pênaltis. Então, assim, o Cássio, ele ajudou o Corinthians a sair de um clube grande. Não digo que o Corinthians não era grande, não era gigante por conta da sua história, da sua torcida. Digo grande em termos de títulos, em termos de conquistas. O Corinthians saiu de um time grande para um time gigante, para um time que
hoje você olha e vê 7 brasileiros, um mundial, 2 mundiais, né, se você quiser contar, enfim, 2 mundiais, uma Libertadores, uma Recopa, chegou a 30 paulistas, e tudo isso tem muito dos dedos e das mãos do Cássio. Então, assim, como falei, poderia falar de muito mais momentos, né, que eu lembro aqui, mas são tantos que eu ia esquecer, e também o vídeo vai ficar muito longo. Isso aqui é só pra gente recapitular um pouco, né, só pra também relembrar, fazendo um desabafo pessoal, o quanto o Cássio foi importante e quanto a gente tem que lembrar dele. E a gente só vai entender o tamanho dele, a gente já sabe o tamanho dele, mas a gente só vai entender mais ainda o tamanho dele, só vai ficar mais claro quando ele se aposentar. Agora que ele saiu, a gente entende ainda mais. Quando ele se aposentar, vai ser ainda mais esse tamanho. Então, assim, muito obrigado ao Cássio. Eu falei isso no outro vídeo, mas esse vídeo é basicamente só para isso, para agradecer e relembrar. Muito obrigado ao Cássio por tudo que ele fez, por tudo que ele representou para nós, por todas as gerações de corintianos que ele contagiou, entendeu? Porque um ídolo também, ele não dá só dentro de campo, ele dá fora. Ele permite que gerações, né, de corintianos, né, de mais jovens, vejam, se interessem do Cássio. Quantas crianças talvez não queiram ter torcido pro Corinthians por conta do Cássio, ou virado goleiros por conta do Cássio. Quanto o Cássio impactou nessa geração. Então, assim, muito obrigado ao Cássio. Eu tô, gente, com um pouco de rinite, então eu tô coçando o nariz de tempo em tempo, mas enfim, então eu já tô acabando aqui. Então, muito obrigado ao Cássio por tudo. Você merece, você nos salvou, você nos deu muito, você transformou a gente também. Você, na nossa história, se temos uma virada de chave grande na nossa história, assim como foi em 90, no final dos anos 90, enfim, várias épocas que tivemos, quando o Ronaldo chegou também, você é o personagem principal de mais uma virada de chave do Corinthians. Então, muito obrigado, Cássio. E aos corintianos, gente, não esqueçam uma coisa. Nós não perdemos um ídolo. Nós apenas ganhamos uma lenda. Vou ficando por aqui, fiel. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Deixa também seu agradecimento ao Cássio. Por favor, se inscreve no Império Corintiano pra gente crescer cada vez mais, tá bom? E também, como eu disse, deixa o like no vídeo pra deixar mais pessoas, tá bom? E mais fiéis também. Ficando por aqui, gente. Muito obrigado ao Cássio. E vai, Corinthians.